galera, sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, segunda e última edição desta segunda-feira. E como era imaginado já, o Santos venceu a equipe do Juventude por 3-1 no Morumbi e nesse momento empurrou definitivamente o Vasco para a zona de rebaixamento. Antes do jogo do Inter, a gente chegou a dormir na zona de rebaixamento, porém com a rodada ainda em curso, a gente empatou com o Inter no Beira-Rio e ficou fora da zona de rebaixamento. Agora não. Dessa vez a gente perdeu e a rodada não nos poupou. Então, com a vitória do Santos, o Vasco está definitivamente afundado na zona de rebaixamento. Inclusive, está passando para vocês aí na tela a classificação e nesse momento a situação começa a ficar delicada, porque o Santos e o Vitória já têm 3 pontos a mais que o Vasco. O Vasco, por exemplo, vai pegar na próxima rodada o Atlético Mineiro em São Januário, que é um time tecnicamente bom, apesar de tá no momento aí meio claudicante. O Galo também vem fazendo aí alguns reforços, trazendo alguns reforços, desculpa. E se o Vasco não vencer, bater na madeira aqui, ó, e a gente dá o azar aí de, por exemplo, o Vitória e o Santos conseguirem emplacar bons resultados, que é uma rodada difícil para ambos, tá? O Santos pega o Cruzeiro fora de casa, o Cruzeiro aí que tá com a mesma pontuação que o Flamengo, porém o Flamengo tem um jogo a menos, e o Vitória pega o São Paulo no Morumbi. O São Paulo vem de uma arrancada forte, vem de 4 vitórias consecutivas aí no Campeonato Brasileiro, ganhou também o jogo dele aí na Copa do Brasil, são 5 vitórias consecutivas. Então é um adversário chatinho, não perde a 6 jogos, mas é futebol, né? Então a gente precisa demais vencer esse jogo aí contra o Atlético Mineiro. Se a gente empatar, já sabe que vai estar enfiado na zona de qualquer maneira. Lembrando também que o Fortaleza joga em casa. É o Botafogo, é bem verdade, o Botafogo tá no pelotão de cima ali, tentando entrar dentro do G4 pelo menos, mas é futebol. O Vasco precisa de qualquer maneira vencer aí a equipe do Atlético Mineiro para evitar até no eventual empate ou derrota ver a galera abrir 5, 6 pontos. Lembrando que no momento só tá palpável pra gente ali o Vitória e também a equipe do Santos. O Grêmio já abriu 5 pontos da gente, o Inter abriu 6 e o Corinthians e o Ceará abriram 7. E detalhe, a gente também tem que olhar para baixo, porque o Fortaleza tem a mesma pontuação que o Vasco. O Vasco, nesse momento, está à frente do Fortaleza pelo critério número de vitórias. O Vasco tem 4 vitórias e o Fortaleza tem apenas 3. Então a situação nossa está bem delicada e a gente começa a dar uma olhada para outros quesitos também e a coisa não ajuda. Fiz um vídeo ontem aqui explicando, o título até é filme de terror, eu queria trazer mais algumas novidades. O espião estatístico do GE fez um levantamento pelo Campeonato Brasileiro. O Felipe Coutinho, por exemplo, tem 10 jogos com a camisa do Vasco, 0 gols e apenas 1 assistência. Lembrando que o Vasco já atuou 16 vezes no campeonato e o Coutinho só jogou 10. Ou seja, ele perdeu aí uma quantidade muito considerável de jogos do Vasco. E às vezes que teve disponível também não foi muito decisivo não. O jogo que ele fez uma boa partida, foi justamente o último jogo antes da pausa da Copa do Mundo de Clubes. Ele vinha treinando, imaginava-se, vai ter mais um período para dar uma polida ali, já terminou essa pausa jogando muito bem, ele, vai voltar mantendo o nível, né? Ou talvez até subindo um pouquinho mais, mas ele teve uma lesão na panturrilha, foi pro sacrifício no jogo do Botafogo, jogou muito mal e aí ficou fora 4 partidas. Voltou contra o Mirassol e contra o CSA e não apresentou bons minutos enquanto esteve em campo. Vamos ver se ele consegue aí dar uma recuperada nesse jogo agora contra o CSA, porque a situação tá complicada, cara. E indo agora para uma outra linha, falando aí para vocês aí que uma das nossas principais peças não tá bem, queria falar também sobre reforços. O Diogo Dantas fez uma apuração e trouxe um levantamento explicando por que o Vasco está aí com dificuldades de contratar. Vamos lembrar que o Vasco está num processo de negociação com credores para abrir uma recuperação judicial que tem que ser decidida agora no segundo semestre e o Vasco tem restrições financeiras ali para fazer alguns movimentos. E o recurso está tão escasso
que, segundo o Diogo Dantas, o Vasco estaria priorizando fazer o pagamento, né, dessas dívidas, desses acordos, do que ir ao mercado de eventualmente fazer algumas movimentações. Tá? Vamos ver se o Vasco desmente a informação do Diogo Dantas, como é que isso caminha durante a janela, mas fato é que o Vasco até o momento só tem um reforço. Não está muito normal. Você olha todo mundo no mercado, seja quem está lá na ponta da tabela ou na parte de baixo, está se movimentando. O Flamengo, que é líder e tem um baita elenco, acabou de anunciar um pacotão com 4 jogadores, chegou Emerson Royal, Carrascal, Saul, Samuel Lino, e o Vasco continua nessa inércia aí, apenas o Thiago Mendes e o Barros, que inclusive teve hoje no CT Moacir Barbosa, finalizou a realização de exames médicos e amanhã o Vasco vai estar fazendo provavelmente o anúncio oficial do seu retorno. Barros, inclusive, está estendendo o contrato dele até dezembro de 2027, teve um reajuste salarial considerável e também negociou algumas luvas ali pela extensão do contrato. Inclusive, essa informação foi do companheiro Vene Casagrande. Então, o combo do Vasco é delicado. De contrapartida, o treinador Fernando Diniz segue aí com prestígio por parte da diretoria. O Vasco entende que o Vasco vem fazendo bons jogos, a bola não vem entrando porque os jogadores perdem alguns gols, tem falhas individuais ali atrás, algum erro de arbitragem aqui e acolá. O Vasco entende que o trabalho do Diniz vem sendo bem feito e ele não é o maior culpado da situação do Vasco tabela e o treinador então tem prestígio. Até que ponto essa sequência de resultados ruins, o Vasco não vence a 7 jogos, dos últimos 23 jogos o Vasco tem míseras 3 vitórias. Até que ponto o Diniz vai ser mantido se os resultados continuarem nessa batida, a gente não sabe. Então, a situação está complicada, está bem delicada. Então essas são as novidades que eu queria trazer para vocês. Para finalizar, acabou que eu não trouxe para vocês aqui. Eu queria ouvir o Diniz para dar o tom desse momento do Vasco. O Diniz foi questionado desse excesso de erros individuais do Vasco ali, se tem a ver com um pouco do lado mental e psicológico. Ele foi questionado como é que ficou o clima no vestiário também após essa derrota para o Mirassol e se ele conseguiu ver alguma coisa positiva nesse jogo do Mirassol. E ele foi mais uma vez questionado sobre reforços. Ele até subiu um pouquinho o tom, né, falando, pô, toda hora vocês me perguntam de reforços e tal. A gente vai debater isso aí de maneira mais interna. Então vou deixar com vocês aí o Fernando Diniz dando uma passeada nesses temas. Confere aí. Psicologicamente, não tem o que falar. A equipe tomou 2 gols, reagiu, fez 2 gols e podia ter feito o terceiro antes do Mirassol. O problema não foi psicológico hoje. Não tem nada a ver com psicológico. E não tem que abalar nada. Nós temos que ser forte e buscar resultado. Não tem nada de. Vai abalar o quê? O psicológico. Porque tem que parar de errar e fazer o que a gente tem que fazer. Começar a ganhar jogo. Toda a conversa, todo mundo tem que sair com a cabeça cabisbaixo, né? Todo mundo está triste. Triste, alguns com raiva. É o que tem que sentir depois de perder o jogo, de perder. E ainda mais de perder o jogo da maneira como a gente perdeu. Então, eu tenho que ser cabisbaixo mesmo. E o próximo jogo a gente tem que se refazer rapidamente, fazer as coisas direito, para poder a gente conseguir a classificação na quinta-feira, que é um jogo decisivo para nós. Primeira coisa é o poder de superação. Ele fez 2 gols e, repito, a gente conseguiu criar. Jogo hoje o Mirassol, se pegar de 9 rodadas para cá, é o time que tem mais pontos no Campeonato Brasileiro, então a gente sabia que vinha num momento importante. A gente finalizou mais que eles, teve mais posse que eles, embora o jogo tivesse equilibrado, mais bola no gol. A gente teve chance de ganhar o jogo, era um jogo importante para ganhar. Eles vivem um momento do Mirassol, um momento melhor que o Vasco. Se a gente estivesse vivendo um bom momento, muito provavelmente a gente teria vencido o jogo. A gente tem que saber se fortalecer cada vez mais, melhorar a equipe, para a gente conseguir começar a vencer o quanto antes. A contratação, a gente vai falar internamente. A gente tem falado, o discurso é o mesmo, a pergunta é repetida. Então vamos falar mais uma vez. Os recursos financeiros eles são escassos no Vasco, eu já sabia disso quando eu vim para cá. E a gente está procurando um outro jogador na janela. Mas a gente tem que melhorar aquilo que tem aqui dentro. O Vasco tem um bom elenco e a gente tem que seguir melhorando. Hoje a gente falou os gols que a gente tomou 3 gols muito evitáveis. Os 3 gols. A gente empatou o jogo, a gente teve mais 2 chances para fazer o 3-2 antes do Mirassol, a gente não fez. Depois a gente teve mais uma falha, acabou perdendo o jogo. Bom, vi um Diniz muito abatido, talvez a coletiva mais curta do ano. Foram apenas 4 minutos de coletiva e perguntas muito resumidas
quase monossilábicas ali, ele se expressou muito pouco. Então, visivelmente, você já começa a ver a irritação. Teve um momento que o cinegrafista do Premier ali, do Sport TV, flagrou um lance que eu até comentei que o Lloyd me irritou, que ele foi tentar um drible ali e perde a bola pro zagueiro e ainda faz a falta. Ele vira pro banco, pros jogadores e fala, assim não dá. Assim não dá. Então, você vê que ele tá muito incomodado. Eu acho que tem uma coisa híbrida aí, tá? Eu acho que o Diniz não é o maior culpado da situação do Vasco. Vi que o Vasco, em termos de desempenho, melhorou muito. Porém, entra naquilo que eu falei também. Ele é muito, muito, muito convicto. Ele vai até o final nas ideias dele. A coisa não tá acontecendo. E a gente não vê, ao menos, ele tentando uma alternativa. Pô, cara, eu tô tentando assim. Pô, tem coisa legal acontecendo, tem coisa ruim acontecendo. Vou tentar achar um meio termo aqui pra ver. Não, cara, ele se apega naquela ideia ali e vai embora naquilo até o final. E doa quem doer, ele sempre acredita que em algum momento a coisa vai virar. E se tratando de um clube do tamanho do Vasco, da pressão que existe, do histórico acumulado de anos, o ambiente do Vasco é péssimo. O torcedor do Vasco é revoltado, é puto, com razão, tá de saco cheio. Então o ambiente do Vasco não ajuda. Imagino que os jogadores entram em campo já com esse peso adicional nas costas. Não é só mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, é mais um dia na história desse clube que vem sofrendo aí há 20 anos. Então o Vasco sempre carrega esse peso extra na bagagem. Então é isso, assim eu fecho com vocês a nossa segunda e última edição do dia. E amanhã eu volto aí com mais informações. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E agora, o que a gente pode esperar dessa sequência do Vasco? A água já vinha batendo na bunda, batendo na bunda, batendo na bunda. Agora a água de fato entrou para dentro da calça. Tá bom? Então, complicado, cara. E a gente não vê muita coisa acontecendo, não. O que resta a gente agora é acreditar e crer que o Diniz e esses bonecos que estão aí vão tirar dessa situação que eles mesmos nos colocaram, tá bom? Clima para São Januário, quinta-feira vai ser, ó, no azeite. Experimenta não classificar contra o CSA, não. Promessa até de cenas lamentáveis se isso não acontecer. Lembrando que a situação financeira do Vasco aí que está em frangalhos, a gente, antes de pensar em título, né, em avançar, é passar pensando na grana mesmo, tá? O que vem das quartas de final em diante é lucro, mas a gente precisa desses 4 milhões aí para dar uma socorrida no caixa do Vasco. E o Vasco provavelmente não vai ser favorito contra ninguém nessas quartas de final, não. Lembrando que é sorteio, torcer para ter uma zebra, vai que o CRB na cagada elimina aí o Cruzeiro lá em Alagoas, e aí no sorteio o Vasco pega o CRB e fica uma coisa mais aberta, a gente avança de novo que chega na semifinal. Mas de novo, pensando mesmo em premiação, cara, que foi o que deu uma ajudada no Vasco ano passado, o próprio Pedrinho confirmou isso, porque hoje pensar em título é utopia, tá bom? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e amanhã eu volto com a nossa primeira edição. Tamo junto, espero vocês.